atinge o coração do pregador, eu acho que ela não vai atingir também o coração do ouvinte. Então nós vamos compartilhar hoje, assim, de uma maneira muito singela, muito simples, um texto da Palavra de Deus, e sendo dentro daquilo que eu tenho vivido, tenho ministrado, tenho estudado, tenho conversado com pessoas, tenho aconselhado. E o texto se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, é uma parábola muito conhecida, a parábola do trigo e do joio. Então não é uma mensagem assim tão fora do dia a dia das nossas igrejas, não. Vamos compartilhar uma coisa muito simples. Então, quem achou, amém. Quem não achou, a gente espera um pouquinho, porque temos que ter misericórdia também com quem não achou, né? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe-o que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Pai, nós louvamos o teu nome. Amém. Por essa noite maravilhosa, por tua palavra, ó Deus, pela tua boa vontade para conosco. Dá-nos entendimento, Senhor, para entendermos e compreender a sua vontade. Faz-nos como o rio, Senhor, por onde tua palavra flua e atinja, ó Deus, os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante a gente estudar as parábolas e olhar para as parábolas. Eu gosto muito de pensar nas parábolas conforme um autor chamado William Barclay, um estudioso, que já faleceu, um estudioso do Novo Testamento, muito ligado ao estudo na língua original, e ele traz algumas coisas interessantes sobre as parábolas. Ele diz que as parábolas são espelhos e janelas. Elas são espelhos porque elas nos ajudam a ver a vida. E elas são janelas que, ao mesmo tempo que a gente também vê a vida, a gente vê a vontade de Deus para a nossa vida. Nas parábolas, Jesus trata de assuntos sensíveis e que precisam ser tratados com muita seriedade. São assuntos tais como salvação, perdão, amor pelos grupos minoritários, o uso correto do dinheiro, o uso correto da oração, a motivação em servir a Deus e muitos outros assuntos. Jesus trata isso em parábolas. Por muito tempo, a gente tratava as parábolas e se estudavam as parábolas como alegorias. E aí tem um teólogo que veio contrastando isso, chamado Charles Dodd. Ele diz que parábolas não são alegorias. Parábolas são histórias paralelas, são histórias semelhantes, paralelas ao que é o real da vida, que Jesus tratava as coisas da vida, mas ele trazia uma história paralela. Então, quando a gente olha para as parábolas, é muito comum muitas pessoas pensar que as parábolas são apenas umas alegorias, mas não são, elas estão tratando de assuntos sérios que a gente precisa estar atento. E essa parábola do joio, é interessante que ela é uma parábola que está fazendo alusão à parábola anterior, que é a parábola do semeador. Já com Jeremias, também é um teólogo muito interessante, quando ele faz as suas interpretações sobre essa parábola do joio, ou sobre as parábolas de Jesus, ele fala que essas próximas 6 parábolas, elas são conhecidas como parábolas alusivas, porque tratam de explicar ou de mostrar como o que acontece com aqueles que ouvem a palavra na parábola do semeador.
É interessante que na parábola do semeador a gente tem 4 solos, ou 4 corações, 4 tipos de coração. E ele coloca dentro dos tipos de coração 2 tipos de corações que ouvem a parábola, ou que germinam a semente. Ele vai colocar a semente nesses 2 tipos de coração, que é um coração que ele coloca como uma terra boa, o solo pronto para ser semeado a boa semente. E ela vai germinar e vai dar 100 por 1. Mas há um outro solo que também é bom de germinação, que a semente também germina, que é um solo que está infestado por espinheiros. Então a parábola, as 6 parábolas vêm tratar desses 2 tipos de coração, esses 2 tipos de manifestação da palavra de Deus no coração da humanidade. Também, como introdução, para a gente entender o que essas parábolas estão tratando, ou essa parábola em especial está tratando, eu estou fazendo essa alusão a essas interpretações, para a gente entender qual é a vontade de Deus, ou a vontade de Jesus, ou qual era a intenção do Espírito Santo de Deus quando Jesus profere essas parábolas. A palavra coração na língua hebraica é a mesma palavra que se traduz subconsciente, o nosso subconsciente. Então, coração e subconsciente no hebraico tem a mesma palavra. É porque quando trouxe para a língua grega, a língua grega trouxe nessa palavra, nessas traduções, sentimentos, a questão mais emotiva, porque a cultura grega trabalhava muito essa questão de mente e corpo. Então já vinha desde Platão essa ideia de mente e corpo. Então, quando traz para a língua grega, a palavra que seria subconsciente acabou descendo para os sentimentos que ficavam no coração. Quando o hebreu queria falar em sentimento, ele não falava em coração, ele falava em estômago. Tanto que Jesus, quando vai, uma das parábolas de Jesus, que ele tinha compaixão, essa palavra compaixão, ele tinha uma dor de barriga. É uma palavra, a dor de barriga é a mesma palavra compaixão na língua hebraica. Então, quando Jesus fala que o terreno aonde a boa semente vai cair, essa boa semente é a palavra de Deus, dizendo que é o nosso inconsciente, ou a nossa consciência, seja ela mais explícita ou seja ela no inconsciente. Então essa é a boa terra, é a nossa mente. E toda a nossa batalha, toda a nossa construção, toda a nossa vida, ela está sendo é determinada a partir da nossa consciência. Quando a gente compara homens piedosos, bons, com homens maus, se você olhar, eu vou usar um exemplo de talvez um dos presos mais famosos desses nossos últimos anos, que foi o Beira-Mar, talvez seja o que mais traficou no contexto brasileiro, o que mais influenciou na questão do tráfico, o que mais gerou guerra e que causou muitas mortes por causa do tráfico. Se compararmos ele com, vamos pegar um homem ou uma mulher mais piedosa, no nosso contexto, para pensar em contexto brasileiro, podemos pensar em Irmã Dulce, que é conhecida como talvez uma das mulheres que mais fez caridade no nosso Brasil, ou pelo menos que mais foi reconhecida. Se a gente comparar, tirando a diferença de macho e fêmea, de homem e mulher, mas comparar como ser humano, o físico, o corpo, as reações químicas, as reações hormonais, elas não têm nenhuma diferença entre um e o outro. Ambos, eles são tão suscetíveis às mesmas enfermidades, aos mesmos sentimentos, às mesmas coisas. Agora, o que marca a diferença entre um e o outro nas suas ações é o conteúdo que está estabelecido na mente deles. É o tipo de semente que germinou e que domou a mente deles. Então, a parábola de Jesus, do trigo e do joio, está explicando esta questão. E são 6 parábolas alusivas, nós vamos ficar apenas na parábola do joio e trigo, mas para a gente entender o contexto, a parábola, 3 parábolas vai tratar dessa questão da consciência, dessa questão da construção, dessa questão de entender que é o melhor, e 3 parábolas, aliás, vão tratar do final da história. Quando chegar no final da história, quando chegar no momento da colheita, aonde vai se definir o que é bom do que é mal, do que é bem
do que é ruim, do que é de Deus, do que não é de Deus. Então, 3 parábolas tratam isso, que é a parábola da rede, onde separa bons peixes, põe no cesto, e os peixes que não são comestíveis, que não são comerciais, se voltam, se lançam ao mar. Ou a parábola do joio e do trigo, que no final da história vai separar o joio, amarrar em feixe, queimar, e vai separar o trigo e guardar no celeiro. E a outra parábola, que também trabalha essa questão, é a parábola do tesouro escondido. Tesouro escondido no nosso coração. Desfaz-se de todos os demais para adquirir o que há de mais excelente. Então esse é o contexto dessa parábola. É nesse contexto que Jesus vai conversar com os seus discípulos e com aquelas pessoas que estavam à sua volta para ouvir acerca do que ele tinha para ensinar. Outra coisa interessante a gente pensar nas questões das parábolas de Jesus é pensar nos elementos que ele utiliza para falar das parábolas. Há dois elementos nessa parábola muito interessantes: o trigo e o joio. A palavra joio é uma palavra genérica que vai definir uma série de sementes que são maléficas ao corpo humano, ou uma série de sementes que não fazem parte do trigo. E o interessante é que o sésame, ou sesame, que é essa palavra desse que produz de joio, nesse contexto, é uma semente que tem a sua planta muito parecida, mas extremamente parecida com a planta do trigo. E só é possível perceber a diferença, ou os botânicos, ou os agrônomos que, ao estudar, sabem perceber as pequenas diferenças que entre uma e outra tem, e a pessoa comum, a única diferença que é possível perceber é quando elas produzem o seu fruto. Tanto que no texto, quando os trabalhadores chegam para Jesus, na história de Jesus, chega para o seu senhor e pergunta: mas o senhor não semeou boa semente? Referindo a uma semente de trigo selecionada. E aí vem a pergunta: como? Ou então, de onde veio o joio? Mas antes deles fazerem a pergunta, eles dizem que o Senhor semeou o trigo, o inimigo semeou o joio, e quando apareceram as espigas, o texto ainda fala, quando as espigas apareceram, os trabalhadores perceberam que o campo estava infestado. A grande questão, ou o grande problema que nós temos no dia a dia da nossa vida são as semelhanças com as coisas que parecem serem boas. Esse é o grande problema da humanidade. Onde o falso ou o falsificado é extremamente semelhante ao verdadeiro. E a gente vê isso de muitas maneiras. Você vê isso nas notas. As pessoas que falsificam as notas trazem uma perfeição que, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente é enganado, porque a semelhança é muito próxima. E Jesus estava tratando dessa questão. Mas Jesus estava falando disso, ele não estava preocupado com a questão da lavoura em si. Ele estava preocupado com o envenenamento espiritual, que aqui ele estava utilizando uma linguagem da agricultura para falar de um envenenamento espiritual que aquela sua geração, aquele povo daquela época estava vivendo, com o farisaísmo, com uma série de outras religiões que proclamavam um reino que não era de fato o reino de Deus, mas tinha aparência de reino de Deus. Aí ele pergunta: mas o Senhor não semeou boa semente? Então de onde veio o joio? E o joio, Jesus, na sua história, ou na sua palavra, diz: um inimigo que fez isso. E é interessante essa palavra inimigo, na língua grega, a palavra estros, é que não é um inimigo qualquer. É um inimigo pessoal. É um inimigo do semeador. É um inimigo do fazendeiro. Não é um inimigo dos empregados. E quando a gente olha para essa questão, esse detalhe, essa palavra que
o evangelista utilizou para escrever, ele estava dizendo que era um inimigo pessoal de Deus. E mais embaixo, quando Jesus explica, um pouquinho abaixo nos textos, quando Jesus explica quem é o inimigo, ele diz: o inimigo é o diabo. Também é outra expressão interessante na língua grega para essa palavra diabo, ou diabolos na língua grega, que quer dizer, na tradução, no sentido da tradução dessa palavra, é um inimigo que tenta imitar pela difamação. Ou seja, é o acusador, é o difamador, é o caluniador. A expressão diabos quer dizer difamador ou caluniador. Agora, quando a gente olha para esse texto e esse contexto da parábola de Jesus sobre o trigo e o joio, e a gente começa a pensar nesse inimigo que semeou essa semente de joio, que tinha uma característica, Jesus vai utilizar essa palavra, porque o joio, quando ele era misturado ao trigo, ele envenenava a massa, ele envenenava o pão, o pão tornava-se não bom para o consumo, dependendo da quantidade. E Jesus agora queria mostrar e falar com esses discípulos e com esses seus ouvintes, dizendo: olha, a palavra que foi semeada é uma palavra genuína, desde o princípio, mas o inimigo pessoal de Deus e inimigo de vossas almas, desde o princípio lançou uma semente venenosa. E aí a gente pode olhar na história da humanidade, a partir de Adão, que desde a criação, quando Deus faz Adão, quando Deus chama Adão à existência, quando Deus sopra nas narinas do homem o espírito, o fôlego da vida, quando Deus começa a instruir este homem, quando ele começa a semear a palavra que ia dar a este homem eternidade, que ia dar a este homem vida abundante, que ia dar a este homem uma relação perfeita com Deus, e que esse homem ia ter domínio sobre todas as coisas, nesse mesmo momento, este inimigo de Deus, que era inimigo da criação de Deus, veio e se apresenta, a gente conhece a história, e ele começa num processo de difamar a palavra de Deus. No diálogo que ele tem com Eva, ele diz o seguinte: não foi assim que Deus disse, de todas as coisas, de todos os frutos vocês podem comer? E a mulher diz: olha, Deus disse que nós poderíamos comer de todas as árvores que estão no jardim. É uma história muito conhecida. Porém, da árvore que está no meio do jardim, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos comer, porque no dia em que dela comêssemos, certamente nós morreríamos. E o diabo, que é o difamador, ele diz a seguinte expressão para a mulher: ele calunia, ele difama Deus, assim: olha, Deus sabe que no dia em que vocês comerdes desta árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha como ele torce, olha como ele difama a palavra de Deus. Muito próximo, muito semelhante, porém com uma distorção muito grande. No dia em que vocês comerem, certamente morreriam. E ele diz: no dia em que vocês comerem, vossos olhos sereis como Deus. E aí a gente conhece a história, sabe a história toda. Eva e Adão comem do fruto que era proibido e colhem as consequências que a gente colhe até os dias de hoje. E se a gente vai continuando na história, vai percebendo na história, toda vez que Deus interfere na história, o diabo também entra difamando, tentando torcer a palavra de Deus. É o nosso inimigo. Tornou-se inimigo nosso também. E quando a gente traz isso para os dias atuais, pensando nos dias de hoje, no nosso dia a dia, na nossa labuta diária, na nossa educação
ou na nossa construção, como é que se instala esse joio nesse processo de formarmos pessoas, principalmente formarmos pessoas com cidadania celeste? Vamos olhar um pouquinho no culto que é apresentado na história da humanidade. O primeiro culto que é apresentado na história da humanidade, que é o culto de Adão, aliás, o culto de Caim e o culto de Abel. Gosto muito da maneira que o Santo Agostinho trata isso no seu livro chamado A Cidade de Deus, que ele chama de os dois cultos ou os dois altares, e a maneira que ele trabalha isso, dizendo o altar que está levando a cidade celeste e o altar que está levando a cidade terrena. No altar de Caim, Caim traz os melhores frutos da terra. O texto diz que ele colheu o melhor fruto que ele tinha, o melhor da sua safra, e ele coloca sobre aquele altar e apresenta diante de Deus. E Abel traz para o seu altar, obviamente, a ovelha imaculada, porque representava Cristo, quem ia morrer no lugar dele, e coloca sobre o altar, fere a ovelha, mata a ovelha, derrama o seu sangue sobre o altar, e agora os dois começam a apresentar o seu culto. Jesus conta uma palavra sobre esse culto de uma outra maneira. Quando Abel apresenta o seu culto, ele começa a dizer: olha, Deus, aqui está a minha vida. Eu pequei, eu comi do fruto proibido, e esse é o meu destino. Eu estou morto, eu estou totalmente carente, dependente plenamente da sua boa vontade, do seu querer para mim. Eu estou nas suas mãos. Eu não tenho a menor chance, eu não tenho condições nenhuma de resgatar a minha vida. Esse era o culto de Abel. E no outro lado, próximo ao culto de Abel, tinha o culto de Caim. Caim apresenta o melhor do seu trabalho, ele diz: olha, Deus, aqui está o melhor do meu trabalho, o melhor da minha força, do vigor da minha força. Eu plantei, eu cuidei, eu reguei, fiz nascer, fiz crescer, fiz produzir o fruto. Estou trazendo aqui para te mostrar o quão bom eu sou nesse negócio de produção agrícola. Preste atenção, Senhor. Não tenho dependência do Senhor para me alimentar. Eu posso perfeitamente. Aí no final da história, Deus ouve a oração, aceita o culto de Abel e rejeita o culto de Caim. Meus irmãos, nos dias atuais, nós estamos prestando cultos nas mesmas dimensões de Caim e de Abel. Muitos de nós, consciente ou inconsciente, apresentamos nosso culto a Deus em uma dessas dinâmicas, dizendo: Deus, eu dependo plenamente da sua boa vontade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu querer, porque eu estou morto nos meus pecados. Estava estudando hoje de manhã na igreja do Veredão sobre essa questão de judeus e gentios estarem no mesmo pacote, porque a Bíblia diz que todos estão no mesmo pacote, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. E nessa apresentação desse culto de Abel, nós estamos dizendo isso: eu necessito da sua graça, eu preciso da sua graça. E quando a gente muda o nosso altar e nos transportamos para o que está ao lado, e aí tem teologias das mais diversas, e eu posso falar que eu sei que o pastor Edmilson, ele é um defensor da graça de Deus, e a gente entra nas teologias da prosperidade, uma série de coisas. A gente está no outro lado dizendo: está aqui o meu dízimo, está aqui minha oferta, está aqui minha contribuição, está aqui o meu talento, está aqui o meu trabalho, e o Senhor tem uma dívida comigo. Eu mereço. O Senhor tem que me pagar as contas, porque agora quem deve nessa história é o Senhor e não eu. E essa mistura, essa semelhança,
é que é o nosso grande perigo na nossa vida espiritual. Eu apresentei o culto, mas nós temos outros aspectos também, como no nosso dia a dia, na nossa educação com filhos. Às vezes nós queremos o melhor do nosso filho. A gente batalha, levanta cedo, corre. Nossa cultura de Brasília, a gente estuda, procura o melhor possível, faz uma faculdade, mestre aqui, pós-gradua ali, né, preparamos para os melhores concursos, porque todos nós desejamos estar na melhor posição possível para podermos gerar o melhor recurso, para podermos darmos o melhor para os nossos filhos, para a nossa casa. Mas nessa corrida, atrás desses recursos, por isso que eu disse que as parábolas tratam desses assuntos, salvação, trata a questão do uso do dinheiro. Jesus estava tratando dessas coisas. A gente esquece que o tempo vai passando, e ao mesmo tempo que a gente pensa que está semeando o melhor, o inimigo de nossa alma entra na nossa casa, na sutileza da televisão, na sutileza de um game, na sutileza de uma escola, na sutileza de uma lei, uma série de sutilezas, no escuro do nosso sono, que a gente, preocupado com as outras coisas, não estando atento, de repente ele semeia outros princípios que serão conflitantes na identidade cristã dos nossos filhos. É muito comum a gente que trabalha com aconselhamento, principalmente com pais que têm filhos envolvidos na droga, ouvir essa expressão: onde foi que eu errei? Quando um pai me faz essa pergunta, eu primeiro ouço a história dele e aí eu respondo: desde o princípio. Porque a gente erra desde o princípio. Não é porque a gente erra intencional, é porque nós estamos num mundo perdido, onde são semeados joios parecidos, semelhantes com o trigo, né? Mas o fruto, é quando vem o fruto que a gente percebe o resultado daquilo que foi semeado. O inimigo semeou o mal na história da humanidade. E o maior mal que o inimigo semeou na história da humanidade foi aquela expressão que o diabo utilizou lá no Jardim do Éden: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E nós estamos nessa luta desde o Éden, para sermos conhecedores do bem e do mal. E o grande problema que aconteceu com Adão nessa escolha, e acontece com a gente nessa escolha, é porque de qualquer forma nós seríamos como Deus, conhecedores do bem e do mal, mas nós seríamos conhecedores do bem e do mal na mesma perspectiva que Deus tem de conhecimento do bem e do mal. Deus conhece o mal a partir do bem. Deus conhece o que é errado a partir do que é correto. Deus conhece o pecado a partir do que é santo. Não que ele cometa pecado, que ele não cometeu, mas ele sabe o que é pecado a partir da sua santidade. E nós teríamos todos esses conhecimentos a partir do bem se nós tivéssemos optado por não conhecer bem e o mal na perspectiva do enganador, do difamador, que nos diz: certamente sereis como Deus. A ignorância era tão grande de Adão, porque ele ignorou que ele já era igual a Deus. Porque o capítulo 2, versículo 26, quando Deus faz o Adão, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Não tinha necessidade de querer ser igual a Deus, porque já éramos igual a Deus. E é o que Jesus está fazendo hoje, batalhando conosco a partir da igreja, para nos tornarmos novamente semelhantes a Deus, conhecedores do mal a partir do bem, conhecedores do pecado a partir da santidade. Se a gente hoje goza dessa claridade da luz aqui, Thomas Edison cometeu muitos erros para chegar a esse acerto. Se a gente goza de uma vida um pouquinho mais longa, ou morrer mais esticado, por causa da penicilina, que foi a penicilina que mudou isso na nossa história, há uma mudança muito grande na humanidade a partir da penicilina, não foi porque eles foram lá pesquisar e acertaram, não. Eles erraram muitas vezes, e num descuido, ou seja, no erro,
deu um bolô lá e acabaram descobrindo a penicilina. Percebe que a gente conhece na perspectiva do mal? A gente conhece bem. Um dos teóricos da educação mais falado, que é o Piaget, quando ele começou a pesquisar sobre a educação, sobre o processo de conhecimento do sujeito, ele preferiu optar pelos erros das crianças. Então, quando a gente vai estudar sobre o construtivismo, a gente parte da perspectiva do erro da criança. Por que é do erro da criança? Porque não é que a resposta seja errada, é a criança que teve uma construção diferente. E ela é insensata. Aí a Bíblia diz que o coração da criança é insensato. Ele não é capaz de discernir bem do mal. Se a gente soltar uma criança de 3, 4 anos na beirada da pista aqui, ele vai entrar na frente do carro. Ele acha que ele é mais poderoso do que o carro. E aí, se ele tiver influenciado pela mídia, pela televisão, pelos super-homens, pelos os heróis, que lança a mão e para, que faz isso, ele vai pular na frente do carro e vai tentar fazer o mesmo, porque ele tem um joio que está construindo a mentalidade dele, dizendo que ele é maior do que aquilo que ele é muito menor. O nosso problema, a nossa queda, a nossa crise, ela está porque na nossa mente, no nosso inconsciente, um inimigo semeou algo parecidíssimo com aquilo. E ele está crescendo com a gente. A nossa paternidade está contaminada por isso. A nossa moral está contaminada por isso. Quando a gente olha para o noticiário e vê os escândalos, eu não estou querendo falar dos escândalos envolvendo pessoas fora do nosso contexto religioso, não, os nossos irmãos que envolvem na política, de repente você é surpreendido com um sujeito com um escândalo, como a gente está vendo aí, não vou citar nomes que não precisa, vocês conhecem vários. Por que eles cometem esses erros tão absurdos? A gente olha, mas como é que ele tem capacidade de fazer isso se a gente sabe que isso é pecado? Porque o diabo, o enganador, o inimigo de nossas almas, enquanto dormimos, e a semente, a boa semente germinava, ele lançou um joio. Ele lançou uma semente venenosa. A terceira questão, como é que a gente vai resolver esse problema na nossa vida? O texto, os trabalhadores chegam para o dono da plantação e dizem: você quer que a gente vá até a plantação e arranque o joio? É interessante que na parábola diz assim: não vá até a plantação e arranque o joio, porque ao arrancar o joio você também pode tirar o trigo. Não vamos correr esse risco. Deixa crescer os dois joios. À medida que o fruto for aparecendo, o fruto for surgindo, a gente vai poder saber a diferença do que é joio do que é trigo. A tradição da época que se plantava trigo, o joio, na verdade, ele vinha, pensando mesmo da maneira que era, que acontecia, Jesus utiliza essa palavra, se plantava trigo na região da Palestina e havia muitos joios, muitos sísames nas montanhas em volta de Jerusalém, em volta do Vale do Negueb, que era uma área muito produtiva para aquela época, e um vento trazia essa semente que caía no meio da plantação de trigo e o joio nascia. Então já era uma coisa que eles conheciam. A prática que se fazia eram 3 maneiras de trabalhar essa questão de separar joio de trigo. Eles separavam o joio do trigo, ou eles entravam e arrancavam, correndo o risco de arrancar parte do trigo, quando a infestação era muito alta, então eles arrancavam o joio, com ele arrancavam o trigo e queimavam tudo e se perdia toda a produção. Essa era uma forma de se fazer. A segunda maneira que eles faziam, eles deixavam crescer os dois, o trigo era mais alto, a semente do trigo ela é numa cor mais bege, mais parecido com o grão de arroz, um pouco mais claro, e a semente do joio é bem escura, é uma cor cinza muito escura. Então eles colhiam o trigo e queimavam a palha do trigo com o joio. João Batista utiliza
alegoria, ou a mesma parábola falando, ele fala assim, que vai chegar um tempo em que vai vir um, que é Jesus falando, que vai colher o trigo, guardar em celeiro e queimar a palha. Queimar a palha era queimar a palha do trigo, né, o restante do trigo, que não era a parte de cima, que é o trigo, o fruto, queimava junto o joio. E a outra maneira, se a infestação não era muito alta, colhia-se tudo junto e as mulheres se separavam pela cor. No nosso contexto espiritual, a gente precisa entender, e eu acredito que essa é a questão que Jesus fala para não arrancar, é que em alguns momentos na nossa história nós somos joios. Mas há um poder do Espírito Santo através da pregação do Evangelho e do arrependimento que nós nos transformamos em trigo. Então, pensando na nossa questão espiritual, pensando no nosso dia a dia, não dá para a gente fazer juízo e dizer esse é trigo e esse é joio, porque o Evangelho muda as pessoas, o Evangelho transforma as pessoas, e essas pessoas que hoje podem ser joio, um dia poderão se tornar verdadeiros trigos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Joaquim Jeremias, ele fala uma coisa sobre essa questão do reino de Deus nessas parábolas. Ele diz que essas parábolas elas são escatológicas em realização. Interessante essa expressão de Joaquim Jeremias. Escatológica, porque trata de uma coisa futura, trata de um fechamento final, e no final das eras, ele fala, no final dos tempos, ou no final das eras, vai separar o joio do trigo, e dizendo, olha, isso é uma coisa que no final vai ter resultado, mas ao mesmo tempo, ela está acontecendo no nosso dia a dia. Meus irmãos, o que eu quero chegar na conclusão com essa mensagem entre o joio e o trigo? Primeiro, que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que parece ser, mas não é. Parece ser verdadeiro, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é. Essa música que a Rabine cantou é muito interessante isso, porque nós estamos vivendo um tempo hoje que Deus é Deus quando Ele cura, quando Ele sara, quando Ele nos prospera, quando Ele faz alguma coisa. Então a gente está muito pronto para adorar um Deus que faz e nem muito pronto para adorar um Deus que é. Wilson trouxe a história daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, muito interessante. Olha, rei, não importa se Deus faz ou se Deus não faz. O que importa para nós é que Deus é e nós não vamos adorar o outro. É Ele que é o Deus único e verdadeiro e é Ele que a gente adora, independente do que Ele vai fazer. Então, nesse triunfalismo, nessa necessidade de prosperar, nessa angústia que as cidades, que os grandes centros, nos empurram, de sermos vitoriosos a qualquer custo, porque temos penicilina, porque temos hoje radiografia que pode ver os nossos problemas, que nós temos tratamentos que curam câncer e faz isso, onde tudo isso pode acontecer, a gente vive uma luta para eternizar nessa terra, a gente pode correr o risco de adorar um Deus que não é apenas que faz. E Jesus nos advertiu, diz que o diabo pode se vestir de anjo de luz, fazer cair fogo do céu, a ponto de enganar até os próprios escolhidos. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é o Deus que faz, é um Deus que é, acima de todas as coisas. E o que vai fazer a diferença de tudo isso é o que Jesus disse: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Bom, ou a árvore mata o seu fruto, mas a árvore é conhecida pelo fruto. Ou seja, o que frutifica é que vai definir o que é verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.